dia, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula online, certo? Dando continuidade e encerrando o nosso conteúdo do livro 3, tá? Visto que, a partir das próximas aulas, nós iremos usar o livro 4, tá bom? Então, vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada. Na aula passada, nós estudamos sobre as paisagens, né? E os tipos também, inclusive o espaço geográfico, tá? Onde vimos que paisagem é tudo aquilo que a gente consegue observar, tá? Mas a paisagem, ela também pode ser sentida a partir ou detectada a partir dos nossos sentidos, tá? Não só pela visão, mas como pelo tato, né? Pela audição, pelo olfato, tá? Então, vimos também que a paisagem ela pode ser dividida em paisagem natural e paisagem cultural. Que o cultural também podemos encontrar com os nomes de artificial ou construído, não é isso? Então, a paisagem natural, ela tem elementos naturais, onde o ser humano ainda não interferiu de uma forma mais acentuada, né? Pode ter interferido, mas de uma forma bem pequenininha, tá? Praticamente invisível. Então, essa é a paisagem natural. Hoje, infelizmente, uma paisagem natural, para ser encontrada, é quase impossível, tá? O ser humano já chegou em muitos ambientes de todo o planeta Terra, o transformando. Essa transformação, né, nem sempre é algo legal. Geralmente é prejudicial para o meio natural. Por quê? Porque o ser humano ele vai lá, faz as interferências, onde resolvem transformar com o intuito de resolver ou se adequar aquele espaço às suas necessidades, tá certo? Onde muitas florestas são desmatadas, por exemplo, para a construção de construções de cidades, né? Construções de vias, para o cultivo de alguns vegetais, para a criação de animais, que a gente observa muito isso aqui no Brasil, tá? Inclusive no nosso estado e na nossa região, onde existe muito desmatamento em busca do quê? Do agronegócio, né? E também de questões de infraestrutura, de prédios, de casas, entre outras coisas. E nós temos o outro tipo de paisagem, que é a paisagem artificial, ou construída ou cultural, que é justamente aquela em que o ser humano interferiu de forma mais, vamos dizer assim, de mais precisa, né? Com maior precisão, com maior intensidade, tá? Então, ele modificou praticamente todos os aspectos que tinha de natural e transformou esses elementos em elementos artificiais, tá? Por exemplo, na cidade aqui de Rio Largo, né, na BR, nós temos muito o quê? A plantação da cana-de-açúcar. Então, ali antes era o quê? A Mata Atlântica. Tinha muita presença de Mata Atlântica, né? Os remanescentes da Mata Atlântica. Então, toda essa vegetação, ou uma grande parte, foi retirada para se cultivar um vegetal, que é a cana-de-açúcar, e que gera muito lucro, tá? Mas, infelizmente, para o meio natural, foi muito ruim. Retirou toda aquela vegetação. O solo foi prejudicado. Muitos animais morreram, né? Ou os outros tiveram que ir para outros lugares que não era do habitat dele. Então, é uma consequência muito negativa para o meio natural, né? Então, o ser humano, desde a sua... lá do início, ele vem transformando cada vez mais o meio natural. Mas, lá no início, essa transformação não era tão intensificada como a gente observa hoje, né? Eles ainda tinham um respeito ou uma convivência legal com o meio natural, né? Não era como a gente observa tanto hoje. E o espaço geográfico é justamente a parte física da paisagem, tá? Então, a paisagem é isso aí, ela pode ser identificada, pode ser demonstrada por fotos, por pinturas, né? Até mesmo poemas pode descrever uma paisagem, tá?
E também a paisagem não é só o que é bonito, ela pode também ser feia, né? Quando a gente observa ela, tem um sentimento de tristeza, tá? Como na aula passada eu trouxe para vocês algumas imagens, trouxe inclusive de um lixão. Então, quando a gente observa o lixão, tem uma ideia, okay? Um sentimento de tristeza, porque aquele local que era natural, ele está sendo o quê? Altamente prejudicado, poluído, tá ok? Eu também trouxe para vocês a questão da transformação da paisagem, né? Eu acho que foi o de São Paulo, né? No decorrer dos anos, a transformação na paisagem da Avenida São Paulo, né? Como ela era lá no início, né? Com poucos prédios, com muitos recursos naturais, e foi sendo transformada até chegar ao que a gente observa hoje, né? A Avenida São Paulo, uma das mais movimentadas do Brasil, com muitos e muitos prédios, tá? E diversos carros em várias vias, ok? Então, vamos dar continuidade a esse conteúdo agora. Então, aula de geografia para os alunos do sexto ano A e do sexto ano B. E o conteúdo em si, tá? Que é o capítulo 6 do módulo 3, as cidades e a transformação da paisagem, ok? A professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas. Então, a gente vai ver como as cidades foram sendo construídas e, consequentemente, a transformação que foi ocorrendo na paisagem, né? Sabemos que antes, geralmente, esses locais, esses espaços, eles eram naturais e com o processo de construção e de crescimento cada vez mais urbano, foi transformando essas paisagens. Vamos lá. Vocês podem acompanhar também pelo livrinho de vocês, o livro 3, tá? No capítulo 6. Que no roteiro eu também mostrei para vocês quais são as páginas que estão esse conteúdo de hoje, tá ok? Então vamos lá. Aí comecei aqui com alguns questionamentos. O passado e o presente, analisando a paisagem das cidades, tá? Então, quando a gente passa a analisar a paisagem das cidades, por exemplo, nós iremos estudar o passado dela também e o presente, né? Como é que foi construído todos aqueles aspectos, ok? Então, lá no passado era de uma forma e agora ela está bem diferente. Inclusive, a cidade de Maceió, nós iremos ver mais na frente também umas imagens sobre ela, as diferenças, né? Grandes diferenças que ocorreram na cidade, tá ok? Então, de início, eu trouxe para vocês aqui, tá? A Avenida Champs-Élysées, eu acho que é assim, tá, gente? É em Paris, tá? Então, é uma das avenidas mais famosas de Paris, pela sua beleza, né? Pelo seu movimento de pessoa, por toda essa questão arquitetônica que existe nela, tá? Então, na primeira imagem aqui, ó, vocês podem ver que ela tinha muitos recursos naturais, né? Árvores e pouca circulação de pessoas, né? Comparado ao que a gente observa hoje. E as pessoas andavam mais a pé, né? Tinha algumas obras arquitetônicas, ó. Certo? E nessa outra imagem, ela é mais recente. Olhem só a quantidade de prédios que foram construídas no decorrer dos anos nessa avenida, tá? Então, houve grandes transformações. Na primeira imagem, a gente observa até as pessoas andando a cavalo, né? Infelizmente, hoje não é tão possível isso, como nessa tranquilidade aqui, tá? Mas a gente ainda vê a presença das árvores, mesmo que em menor quantidade, e muitos prédios, ó, vários prédios nessa avenida e uma grande circulação de quê? De pessoas, ó, tá vendo? Através de carros, principalmente. Uma avenida muito movimentada, né, gente, em Paris. Então, aqui eu também trouxe outra imagem para vocês, para mostrar o passado e o recente mais do nosso país, que é a Esplanada dos Ministérios em Brasília, né? Nós sabemos que nesse local aqui é onde existem os ministérios que organizam todo o território brasileiro, tá? Ministério da Agricultura, o Ministério da Fazenda, entre outros ministérios. Então, nesse primeiro momento, foi o momento da construção da Esplanada dos Ministérios em Brasília, tá? Nesse momento aqui.
Então, nós podemos ver que foi muito transformado. Eu acho que essa área aqui, ela é uma área praticamente natural, ela foi transformada, tá? E chegou nesse momento aqui depois de construída, tá certo? Então, ela passou a ser transformada, principalmente com diversos prédios, ó. Os prédios dos ministérios, ok? Então, a partir de agora, chamaremos os grupos humanos de sociedades, tá? Lembrando-nos sempre de que estas apresentam organização cultural, política e econômica para produzir e reproduzir seu modo de vida, ok? Então, a partir de agora, nós vamos chamar as pessoas, os grupos humanos de sociedade, tá? Então, vamos estudar a sociedade, vamos estudar as pessoas que estão englobadas ali naquela região. Então, essas pessoas elas vão apresentar uma organização, onde essa organização vai ser cultural, política e econômica, onde sempre vão reproduzir o seu modo de vida, tá? Então, o modo de vida das pessoas estão sempre ligado a essas questões, a cultura delas, né? A economia, a política que é empregada naquele grupo da sociedade, ok? Então, a antropologia também nos auxilia a compreender como as sociedades se relacionam com os espaços que criaram e nos quais vivem. Certo? Então, a geografia, gente, ela procura muito estudar essa questão da transformação do espaço, da transformação da paisagem, tá? E um dos ramos que a geografia tem como auxílio é a antropologia, que foi aquela área que a gente já estudou nas aulas presenciais, não é isso? Que estuda o quê? A evolução do ser humano, né? Como ele lidava com os meios lá no início até os dias atuais, né? Sabemos que os homens das cavernas, eles utilizavam muito de pinturas, né? Inclusive as pinturas rupestres, pinturas em pedras, né? Nas paredes que eles encontravam de pedras, nas rochas, eles iam fazendo os seus desenhos, né? E criavam meios para se localizar. E isso tudo foi evoluindo. E a antropologia passou a estudar o quê? A evolução do ser humano, tá? A evolução até como as sociedades estão se organizando na atualidade, tá? E sempre buscando o quê? Relacionar isso com o espaço geográfico, tá certo? A geografia também utiliza da geologia para estudar a questão da evolução do planeta Terra, né? Que a gente também já estudou esse conceito. Então, nós temos aqui a cidade e transformação. Durante séculos, certo? Algumas características da produção e da cidade foram transformadas, tá? Então, nesse momento aqui, eu trouxe para vocês a imagem do quê? Do plantio e da colheita da cana-de-açúcar, como era realizado durante o século XIX, tá certo? Então, era dessa forma aqui, um trabalho mais, como é que eu posso dizer? Bem mais pesado, né? E sem nenhuma proteção, tá? Onde também existia a presença das famílias trabalhando junto nessa questão do cultivo da cana-de-açúcar, tá? Aí aqui as paisagens das cidades mudam muito rapidamente, tá? Então, é algo repentino, a cidade pode ser modificada, a sua estrutura e as suas características, tá? Então, não é raro que um espaço se transforme completamente no período de uma geração, ao ponto de a geração seguinte sequer imaginar os processos pelos quais a paisagem passou. Então, por exemplo, vocês, né, nessa idade, acho que a maioria deve ter 10 anos ou 11, então vocês conhecem uma cidade em que os seus antepassados, os pais, os avós de vocês, conheciam outra forma da cidade, outra paisagem da cidade, tá? Diferente do que vocês observam hoje, tá? Com características bem diferentes, praças com características diferentes, ruas diferentes, tá? Vias diferentes,
questões de estrutura, de escolas, de hospitais, tá? Diferentes do que observa hoje. Um exemplo bem próximo a nós, uma paisagem, uma estrutura muito diferente é o aeroporto, né? O aeroporto ele era antigamente bem diferente do que a gente observa hoje. Era em outro local mais à frente de onde ele está. Então, vocês não conheceram essa forma da paisagem, mas o antepassado de vocês conheceram. Vocês estão vendo uma nova paisagem dessa cidade, tá certo? Então, aqui eu trouxe outra imagem da colheita em lavoura de cana-de-açúcar. Neste momento aqui, ó, já é algo mais recente. E aqui ainda não coloquei para vocês, mas já tem a colheita mecanizada, né? Então, foi o quê? Transformada. Esse tipo de trabalho ele foi transformado. Lá no início utilizava muito o quê? Da força humana, tá? E de forma bem rústica, sem uma proteção para esses trabalhadores. Nesse momento aqui, ela já foi um pouco evoluída, tá? Já dá para ver que eles estão utilizando alguns materiais, né? De proteção, mas ainda não é o que é recomendado. E existe já as colheitadeiras, tá? Tomando conta do lugar desses trabalhadores dessa forma aqui, tá ok? Os geógrafos costumam dizer que a cidade é um organismo vivo. Essa é uma maneira de mostrar que a paisagem urbana está em constante mutação. E por ser um espaço em que a presença humana é intensa, sofre impacto quase imediato do desenvolvimento social, tá? Então a cidade ela é um organismo vivo, ela está em constante transformação, tá? A paisagem urbana ela está em constante transformação. Inclusive, o que a gente vai observar hoje já não é mais o que a gente observou há 3 meses atrás na cidade, tá? Muitas coisas já se modificaram, ok? A segregação urbana, o espaço geográfico e contradição. Por serem construções sociais, as paisagens reproduzem não só as grandes realizações humanas, mas também seus graves problemas. Assim, o espaço geográfico das cidades é tão contraditório quanto a sociedade que o produz, tá? Então, a segregação urbana, a gente vai ver que é a questão da diferença da localização das populações dentro de uma cidade. A área que vai ter a porção mais com aquisição economicamente maior e a área que vai ter as pessoas com aquisição econômica bem menor, tá? Então, essa é a que define que as paisagens elas não só mostram as conquistas do ser humano, mas também os problemas que foram adquiridos, tá, no decorrer desse tempo. Então, nós temos aqui a Praça Marechal Deodoro em São Paulo. Aqui em Maceió nós temos uma Praça Marechal Deodoro, mas essa aqui é de São Paulo, tá certo, gente? Então, aqui foi construída, ó, aqui de início é como era a praça, tá? Então, acima da praça, né, na parte mais superior, mais recentemente essa imagem foi construída toda essa passarela aqui, ó, tá? Então, tínhamos uma praça em uma cidade em São Paulo, e com o decorrer do tempo, essa praça foi o quê? Essa paisagem, essa localização, ela foi transformada, essa localidade, né? Tem uma praça, continua a praça, mas acima dela, a partir da necessidade do espaço urbano, né, gente? Então, sabemos que São Paulo é uma cidade que necessita muito de espaço, porque tem muitas pessoas vivendo lá e em permanente, como é que posso dizer? Eles estão em permanentes movimentos, né? Então é necessário uma maior infraestrutura nessa questão. Aí foi construída toda essa parte aqui, ó, em cima da praça, tá? Então foi a necessidade do ser humano que fez ser construído essa parte aqui nessa praça, tá? Algumas dessas imagens tem no livro de vocês, outras não. Mas eu achei interessante trazer para essa explicação. Então, a valorização imobiliária dos espaços mais próximos aos centros das grandes cidades impõe que a população com menos recursos financeiros tenha acesso a moradias nestes locais, sendo obrigada a habitar as periferias, que constituem lugares mais distantes,
e com menos infraestrutura, né? Então, a valorização existe principalmente naquelas casas, naqueles prédios mais próximos de quê? Do centro. Por quê? Porque é no centro que a gente vai encontrar as maiores atividades econômicas. Então, aquela região ali vai ser onde vai ter as casas ou os prédios mais valorizados, tá certo? E onde, consequentemente, vão estar as pessoas que têm uma maior renda, tá? E quem for abaixando a renda, vai morando nas áreas mais periféricas, ok? Que a gente vai ver mais na frente. Então, eu trouxe aqui para vocês, que também tem no livro, mas eu achei importante trazer nesse momento, a questão dessa divisão. Nós temos o centro, como já diz o nome, é na parte mais central, e nós temos o subúrbio, que está entre o centro e a periferia. E temos a periferia, que está na parte mais longe do centro, tá? Então, o centro é a região próxima aos centros comerciais, industriais e de serviços de uma cidade. Então, é aqui que nós vamos ter as grandes lojas, né? Os grandes supermercados, nós iremos ter os grandes centros financeiros, indústrias importantes de uma cidade, tá? E os serviços, a questão de comércio, de saúde, né? E educação também, tá? Então, o centro é aquele local onde vão estar as pessoas de classe mais alta, maior poder aquisitivo. No subúrbio, que também leva o nome de subcentro, é a região mais afastada do centro da cidade, mas possui infraestrutura e certa autonomia urbana, tá? Então, o subúrbio, ele está entre o centro e a periferia, tá ok? Então, ele vai ter algumas características do centro, como um comércio, mas não tão bem estruturado como o centro. Vai ter uma infraestrutura também legal, mas não tanto como no centro, tá? E vai ter uma certa autonomia nesse processo aqui urbano. Então, vão ter autonomia nesse processo todo aqui. Vai depender do centro? Vai, mas não tanto, tá certo? E nós temos a periferia, que é a área geralmente de ocupação desordenada, em que falta a ação do poder público, é a situação das favelas. No subúrbio, geralmente são encontrados condomínios na horizontal, tá? Condomínios na horizontal. Já na periferia, a gente vai encontrar muitas favelas, certo? E são áreas onde as pessoas de menor poder aquisitivo, que não têm condições de morar no centro, nem no subúrbio, vão morar na periferia da cidade, ok? Então, a periferia é a parte que engloba as pessoas de uma classe social mais baixa, tá? E que o poder público, ele não tem tanta ação nesse local, tá? Então, a questão de esgoto vai ser muito prejudicial, tá? Não vão ter esse tratamento legal. A questão do saúde, não vamos ter hospitais de qualidade nesse local. Educação precária também, tá? Então, tudo isso aí acontece na periferia, ok? Então, isso aqui caracteriza a segregação espacial. O centro é o local dos ricos, o subúrbio é o local da classe média e a periferia da classe baixa, daquela com menor poder aquisitivo e, infelizmente, com menores ações do governo, do poder público. Aí eu trouxe aqui para vocês 3 imagens da mesma cidade, ok? Então, nós temos São Paulo, tá? Então, é um local de muita segregação espacial, não só espacial, como social também, né, gente? Então, na primeira é o bairro do Morumbi, tá? Que é na parte mais central, onde a maioria das pessoas ricas querem viver lá, tá? Podemos ver que a infraestrutura do bairro é muito legal, né? Olhem só, pontes, prédios enormes e bem estruturados. E, consequentemente, vai ter melhores escolas, melhores hospitais, né? Um melhor comércio. Aí aqui nós temos o subúrbio, tá? O subúrbio em São Paulo. Nós vemos muito o quê? Ocupações horizontais, tá? Ocupações horizontais com algumas verticais. Mas se a gente observar aqui, a gente vai ver mais o quê?
as verticais, mais os prédios. E aqui a gente vai ver bastante ainda a horizontal. E aqui nós temos a periferia, tá? A presença enorme das favelas. Ó, então nós temos aqui a favela, uma das favelas de São Paulo. Então, esses três momentos na mesma cidade, tá? Então, a segregação espacial presente claramente na cidade de São Paulo. Aqui eu trouxe outra imagem para vocês do King Cross em Londres, no Reino Unido. Então, mostrando justamente a modificação da paisagem no decorrer dos anos. Aqui foi no período da construção dela, tá? No século passado. E aqui ela já pronta em funcionamento mais recentemente, né? A transformação da paisagem no decorrer dos anos. Aqui eu trouxe algo mais próximo de nós, que é a questão do comércio de Maceió. Olhem só como era o comércio de Maceió. E olhem como ele está hoje, tá? Então, aqui existe um círculo, uma circulação grande de pessoas, tá? Mas, se comparado ao que observa hoje, é bem maior, né? E também os prédios, ainda tem alguns que restaram, mas só essa parte assim, geralmente do primeiro andar, tá? A parte de baixo foi bem transformada. É justamente o mesmo local, esse prédiozinho aqui é esse aqui, ó, tá vendo? Mas já bem transformado. E olhem só as lojas, como eram para o que estão hoje. Então, uma grande transformação no centro da cidade de Maceió, né? Uma transformação bem. E vocês, consequentemente, não conheceram esse momento. Mas os avós de vocês podem ter conhecidos, tá? Então, no decorrer do ano, ela foi modificando. Então, nossa aula, esse momento termina aqui, certo? Aguardo vocês na próxima aula para a gente resolver as atividades que foram propostas no roteiro, certo? E tentar a resolução das dúvidas que ao decorrer dessa aula, tá bom? Aguardo vocês.